Você encontra tudo o que acontece em sua cidade com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. No ar, Jornal da Manhã Regional. 7h34. Está no ar o Jornal da Manhã Regional. Hoje é quinta-feira, 12 de junho de 2025, edição número 59. A partir de agora, você acompanha as principais notícias da nossa região. Trabalhadores da SAEG suspendem greve e marcam nova assembleia para segunda-feira. Guaratinguetá completa 395 anos nesta sexta-feira e hoje vamos relembrar fatos marcantes e como a história está sendo contada. Do primeiro bloco ao reconhecimento nacional, como o Carnaval levou Guaratinguetá para todos os cantos do país. Na entrevista do dia, vamos receber o mestre Guará. As principais notícias do dia em um só lugar. Jornal da Manhã Regional. As notícias da sua cidade para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. O Jornal da Manhã Regional, Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério. E você pode nos acompanhar também pelo rádio em 89,9 FM, pelo site radiofreigalvão.org.br e pelo nosso aplicativo Rádio Frei Galvão. Nos siga também nas redes sociais, o nosso Instagram é o @Rádio Frei Galvão. Participe conosco pelo WhatsApp, também a sua participação é muito importante. O nosso WhatsApp é o 99611-8989. Já comece mandando a sua participação, suas perguntas e sugestões aqui para o nosso jornal. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo de confiança. Previsão do tempo. Sol com muitas nuvens durante toda a quinta-feira e períodos de céu nublado. À noite nós vamos ter muitas nuvens também aqui em Guaratinguetá. A previsão para hoje é de mínima de 8 graus e a máxima de 20. Na Serra da Mantiqueira o dia será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, uma noite também bem com nebulosa. Campos do Jordão, mínima de 6, a máxima não passa dos 13 graus. E no litoral norte, não muito diferente aqui da nossa região. O dia também com sol. Lá nós vamos ter pancadas de chuva durante a manhã e também no período da tarde. À noite o tempo fica um pouco mais firme. Ubatuba registra mínima de 12, máxima de 18. As informações são da Clima Tempo. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável. Os trabalhadores da SAEG suspenderam a greve de 3 dias na noite de ontem. A paralisação, que teve início na segunda-feira, dia 9, tem como motivo o não pagamento da PLR após acordo trabalhista firmado ano passado. A decisão da direção do sindicato aconteceu após participação na sessão da Câmara de ontem, aqui em Guaratinguetá. O presidente do Sintaema, o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, José Antônio Fagian, falou sobre a decisão e os próximos passos. Companheiros e companheiras, nós continuamos aqui em Guaratinguetá. Acabamos de participar num ato aqui na Câmara Municipal de Guará, onde o vereador fez um pronunciamento em defesa dos trabalhadores do SAEG. E durante o dia nós tivemos algumas notícias. Uma delas foi da Justiça do Trabalho local aqui, que infelizmente indeferiu a liminar que a gente estava buscando. Mesmo que no despacho o juiz dissesse que nós estávamos certos e que o entendimento da SAEG estava equivocado, ele preferiu não dar a liminar. Nós avaliamos a seguinte questão: entramos com um pedido de agravo em Campinas para rever essa decisão de ter a liminar, e aqui junto aos trabalhadores, já no terceiro dia de greve, decidimos suspender temporariamente a greve, mantivemos o estado de greve e uma nova assembleia na segunda-feira. A gente tem a expectativa que na 15ª região do TRT, que é em Campinas, essa decisão liminar ela pode vir, e nós devemos ter isso amanhã ou depois. Então, nosso encaminhamento é pela suspensão da greve, manutenção do estado de greve e uma nova assembleia
aqui em Guaratinguetá na segunda-feira, ou seja, continuamos em luta e com uma grande expectativa de uma vitória muito próxima. Grande abraço e até a vitória. A Prefeitura Municipal emitiu mais uma nota, agora de manhãzinha, sobre a situação. A gente vai lê-la na íntegra. Abre aspas. A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Assessoria de Comunicação, em parceria com a SAEG, vem a público esclarecer e atualizar os fatos referentes à situação dos serviços prestados pela companhia, diante do movimento de greve iniciado na manhã do dia 9 de junho, promovido pelo sindicato da categoria. Um breve resumo do ocorrido do dia 11 de junho, né? A Prefeitura diz: reiteramos que os serviços essenciais de abastecimento de água, tratamento de esgoto e coleta de resíduos continuam sendo realizados normalmente, sem prejuízo à população. Destacamos também que o serviço de leitura da conta de água segue sendo executado normalmente e não foi paralisado em decorrência da greve. Informamos ainda que alguns colaboradores que aderiram ao movimento já retornaram às suas atividades, resultando em um percentual de 33% de adesão à greve e 67% de colaboradores em atividade. Por fim, a companhia e o Poder Executivo informam que nesta quarta, dia 11, protocolaram junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região uma solicitação de esclarecimentos acerca da legalidade ou não do pagamento da participação nos lucros e resultados. A nota é assinada pela Assessoria de Comunicação e tem a data de 12 de junho de 2025. Hoje é véspera de feriado em Guaratinguetá. Amanhã a cidade completa 395 anos de vida e de muita história também, claro. E por isso vamos contar mais um pouco dessa história e com quem faz questão de preservá-la por meio de documentos, contos, de um almanaque, que é o almanaque Sabarabossu. Parece um nome complicado, mas ele soa tão bonito, né? Bonito. Almanaque histórico e pedagógico de Guaratinguetá. Nós estamos recebendo a professora de História, historiadora, guaratinguetaense, Marina Tatiana Costa Pinto. Já estava ali com o nosso entrevistado de daqui a pouco, o doutor Marcelo, contando história, ouvindo história. É assim que funciona. E a gente começa com algo muito típico de Guaratinguetá. E a professora já vai iniciar o bate-papo dela conosco por isso. Guaratinguetaense, filha de quem, professora? muito característico isso de Guará. É verdade. Né? Muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Frei Galvão. Prazer recebê-la aqui. Muito obrigada. Eu agradeço, Felipe, a Juliana, todos Obrigada. aqui, né? É uma alegria estar compartilhando um pouquinho, né, desse trabalho. Que é assim, é como se fosse uma sementinha. É um trabalho, uma produção do meu trabalho como professora estadual, né, efetiva estadual. E é isso, é contar histórias da nossa cidade. Mas, perdão, você falando, né? Eu sou filha da dona Neuza, cabeleireira, até... Maravilhoso! E a primeira professora na família. Olha só. Muito bom. O almanaque, então, ele surge de dentro da sala de aula? Isso mesmo, dentro Legal. da sala de aula. Hoje eu sou professora na Escola Conselheiro Rodrigues Alves, porém, De história mesmo? de história mesmo. Só que na época eu era professora da Escola Maria Amália. Tá. E eu sempre amei fazer esse trabalho regional. Tá. Desde que era aluna, né, na Inclusive, seu faculdade. mestrado é nessa linha, né? Isso mesmo. Eu estudei sobre o movimento da Escola Nova no Vale do Paraíba, em específico a cidade de Cruzeiro. Tá. Acabou gerando, né, porque era um contexto novo. Aí o professor, não, você vai direcionar. Muito bacana, isso mesmo. E então, e sempre amei fazer essa conexão. Tá. Na sala de aula, principalmente a história do Brasil, que infelizmente... Não é que infelizmente. Os alunos acabam... Eles gostam mais da Primeira, Segunda Guerra Mundial. Tá. E acaba deixando um pouquinho a história Entendi. do Brasil. Aí quando chega na história do Brasil... Ai, Sora, vamos continuar com a guerra... Chegou, aí os... mas tem Mas muita não, coisa. porque também teve muita guerra, muita revolução, né? Falta só descobrir mesmo. Isso mesmo, com certeza. Uhum. E somos nós, né? A nossa história,
descoberta de nós como indivíduos, seres humanos, que está fazendo história continuamente. Eu achei legal porque o almanaque, inclusive, além da questão histórica, ele traz esse viés pedagógico também. Sim. Muito importante também esse olhar, porque isso, na construção das informações que são trazidas, tem essa questão pedagógica que é fundamental. Porque é diferente de só contar história, né? Sim, isso mesmo. Esse é o objetivo, é tentar trazer, né, esses alunos, esses jovens, para gostar mesmo de história. E, principalmente, a história regional, local. É onde a nossa vida acontece. Né? Naturalmente, a gente deveria conhecer a nossa própria história primeiro. Aí a gente expande para a rua, para o bairro. A gente poderia conhecer quem é o nome daquela rua. A gente, inclusive, tem um livro... do jornalista Lúcio Mauro. As ruas de Guaratinguetá. A gente vai conhecendo e vai expandindo esse conhecimento. Então, a história começa por nós, né? Sim, nós somos indivíduos atuantes, né? É isso que despertar essa consciência. Como tem sido a busca pelas histórias de Guaratinguetá? É fácil de encontrar, nós temos um acervo rico na cidade. Como tem sido? Porque o almanaque, ele traz de tudo, como o almanaque mesmo. Então tem religião, tem cultura, eu até tiquei aqui, tem cozinha, então por histórias gastronômicas, né? Arquitetura. Como tem sido o encontro dessas informações para a construção do almanaque? Olha, como você fala... Perdão, com esse tempo normal. E a professora fala muito também. Verdade. Então, como você citou muito bem, o acervo, né, do Museu Frei Galvão, do trabalho incansável, né, da historiadora Dona Teresa Maia. Então, é maravilhoso. Eu estou debruçando sobre o arquivo. Né? Porém, uma coisa muito bacana que tem acontecido as pessoas vêm conversar, né? Pessoas isso que... é legal. Isso é bacana. Então, por exemplo, não tem problema falar, por exemplo, teve o hotel, né? Que teve um francês que veio morar em Guaratinguetá, na Dutra, perdão, peraí, até deu um apagão do nome, mas eu vou lembrar. Assim então, as pessoas, elas vêm conversar e elas pedem para escrever também. Isso é legal. Né? Então, isso muito rico. Isso foi acontecendo. E que não tinha, né, no arquivo. Nos arquivos oficiais. Oficiais. Essa história contada não tem jeito, né? E até a dona Teresa, vai deixando aqui, porque... para as futuras gerações, porque a história é também essa construção, essa escrita. Mas é isso, no primeiro momento, é o arquivo mesmo, Frei Galvão. Mas as pessoas, então, podem te procurar. Sim. E quem quiser relatar fotos... Isso é riquíssimo para a construção do acervo e da história de Guará, né? Sim, muito. Está aberta a isso, né? Estou Inclusive, totalmente. falando sobre a Segunda Guerra Mundial, Guaratinguetá teve um campo, né, que fica dentro da aeronáutica, um campo de aprisionamento, que foi construído durante a Segunda Guerra Mundial para aprisionar ali japoneses, alemães, né? É como se fosse isso mesmo, foi um campo de concentração. Né? Dentro de Guaratinguetá. Dentro de Guaratinguetá, o território onde atual é a Escola Especialista da Aeronáutica. Antes disso, depois mais tarde, transformou-se numa escola agrícola, que formava mesmo para esse mercado que era necessário. Mas olha para você ver, olha a questão, como Guaratinguetá, ela participou de quase todos os eventos que aconteceu no Brasil, né? E o que você falou, poucas pessoas sabem, né? É algo que as pessoas estão começando a falar sobre. Sim. Como fala? Até uma ideia, até para explorar, pesquisar mais. Existe somente uma única pesquisa, né, na USP sobre esse tema, que foi aqui em Guaratinguetá, em Pinda, né? Esses dois territórios, porque Getúlio Vargas... no primeiro momento, ele era simpatizante do fascismo.
Ele tinha uma certa relação com a Itália. Quando ele já estava percebendo que estava perdendo aí ele já mudou, né? Principalmente porque os Estados Unidos, ele ajudou muito financeiramente nesse último momento do governo, né, Vargas, né, alguns patrimônios, até a questão mesmo do petróleo. Então, ele mudou de lado e vai começar a perseguir todos os japoneses, alemães que eram do outro lado, né, outro lado da guerra. E vai começar a perseguição. E Guaratinguetá e Pindamonhangaba foi 2 territórios importantes para aprisionar essas pessoas suspeitas. Do outro lado, né? Isso mesmo. Olha que bacana. 7h50 a gente vai fazer uma pausa, vamos tomar uma aguinha, na volta a gente continua falando e a gente vai falar um pouco mais de onde vem essa origem, do Sabarabuçu. Isso. Vamos falar de onde o pessoal pode encontrar, como contribuir, um pouquinho mais da nossa história e de outros tópicos que a gente encontra no Almanac, que é muito legal, é bonito, esteticamente, enfim. Vale muito a pena, quem não conhece, conhecer. 7h50, Jornal da Manhã Regional, volta em instantes, é 1 minutinho. A informação que faz a diferença. Jornal da Manhã Regional. As festas juninas estão chegando e as lojas TED tem um montão de oferta para o seu arraiar ficar bom demais da conta, só. É camisa flanelada, vestido pra quadrilha, chapéu com trança, chapéu de paia de cowboy e chapéu malandrinho. E nas lojas TED tem muito mais. É mini brinde para as barracas, paçoca, pipoca, doce de leite, bandeirinhas. Essa loja TED é boa demais da conta. Vem pra loja TED que tem loja em todo o vale. É mega no atendimento, é mega no meu coração. É mega pra toda a família, a Mega Farma é tudo de bom. É mega nos preços bons, é mega nos descontos também. E em tudo que você precisar, Mega Farma, sua saúde em primeiro lugar. Participe da Santa Missa no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Segundas, terças, quintas e sextas, às 7 da manhã. Quintas-feiras, 7, 12 e 15 horas. Todos os dias, 15 horas. Sábados, 15 e 18 horas. Domingos, 6, 8, 10, 12, 15, 17h30 e 19h30 horas. Pela rádio Frei Galvão, a notícia em primeira mão. Jornal da... 7h52, de volta com o Jornal da Manhã Regional. Hoje uma edição especial do aniversário de Guaratinguetá, que completa amanhã 395 anos de história. Não é pouca coisa. É uma das cidades mais antigas do Brasil. Sim. E além de ser antiga, com muitos marcos históricos, personalidades importantes. A gente forneceu muita gente boa para esse país, né, professor? Com certeza. Nomes importantes na cultura, na música, na medicina. Então, tem muito... Tivemos presidente do Brasil, Sim, Rodrigues Alves, Rodrigues né? Alves. Então, a gente tem muita história. E temos o primeiro santo brasileiro, nascido aqui. Olha, que terra é essa? Que terra! Para um professor de história, eu acredito que seja maravilhoso, né? Poder sair e contar tudo isso. Bom, eu quero, antes da gente continuar o nosso bate-papo, atualizar os nossos motoristas e ouvintes que estão nos acompanhando. A rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem um trânsito bastante intenso aqui no trecho de Guaratinguetá, na pista sentido São Paulo, quase chegando ali na altura do Colégio do Carmo. Então, altura mais ou menos do quilômetro 61. Atenção aos motoristas, próximo ao Mosteiro da Imaculada Conceição. O que foi reportado a nós é de um acidente na Dutra, que vai causando lentidão, neste momento, de 3 quilômetros. Então, atenção você motorista, que vai acessar ali o bairro São Benedito, que costuma pegar a Dutra,
já tenta vir e acessar pela rodoviária, ali na altura do Spani, você foge desse congestionamento. Se não tiver jeito, se você tiver que sair lá pela Avenida da Exposição, lá no recinto de exposições, vai pegar trânsito na Dutra. A gente está checando a dinâmica desse acidente, o que pode ter acontecido junto à Polícia Rodoviária Federal e à CCR, mas neste momento, então, trânsito moderado, 3 km de lentidão devido aí a um acidente. Cuidado, você que está passando pela Dutra na pista sentido São Paulo. Informação não para, né, professora? Não tem jeito, assim como a história também não, né? A gente continua esse bate-papo com a professora Marina Tatiana Costa. Ela é professora de História e historiadora, criadora do almanaque Sabarabossu. De onde vem a inspiração deste nome? Certamente um nome indígena. Sim, é um nome indígena. O que ele significa e por que este nome para esse almanaque que conta a história de Guaratinguetá? Sim, olha, uma das pesquisas que eu estava fazendo, e tem um historiador de Guaratinguetá, da nossa terra, muito importante, né, também, é o professor Carlos Eugênio, falecido, ele foi radialista também, ele atuou muito na área do esportes. E ele colocou esse nome, eu achei muito interessante, porque ele trouxe uma lenda também pouco conhecida, que essa região era conhecida como Sabarabossu, pelos indígenas, puris, que é o grupo étnico. Os índios puris. Isso. Isso. E eu acho muito interessante, porque o Brasil, os portugueses procuravam os metais preciosos. Sim. Enquanto nas colônias espanholas já estavam encontrando muito ouro, prata, né? O Brasil ainda não. E essa região, como você bem disse, a Guaratinguetá é uma das cidades mais antigas do Brasil, né? Primeiro a Vila de São Vicente, né? Que hoje é São Paulo. Então se falava. E os indígenas falavam assim que, olha, tem uma região, que é a nossa região do Vale do Paraíba, perto do rio, com poucos peixes, lá tem uma serra dourada. Só que para os indígenas era a natureza exuberante, era o sol, a água cristalina, essa natureza. E para os portugueses era o metal precioso, mas que, por coincidência, tinha mesmo. A primeira região que foi encontrada foi em Taubaté. Depois, mais tarde, em Guaratinguetá, mas poucos, não era abundante. Porém, vai ser a região do Vale que vai dar todo esse percurso para desbravar a região de Minas Gerais, que futuramente será o polo, o encontro dessas pedras preciosas, a fundação de vários povoados, vilas e as cidades também, né? Muitas famílias guaratinguetaenses foram fundadoras dessas primeiras cidades de Minas Gerais. O que a gente conhece como sul de Minas, Sul de Minas. E então, Sabarabossu quer dizer montanha prateada e dourado. Porém, com contextos diferentes. Para os indígenas, a natureza, né? A água cristalina, o sol. E para os portugueses, os metais preciosos. Então, a terra das garças brancas um dia também foi chamada de montanhas das... montanha prateada e dourada. Olha que lindo. Que bonito. Essa é a história. Isso é uma história. Isso é história. Que maravilha. Lindo mesmo. Eu achei assim, bonito. E o nome para Sabarabossu. Sabarabossu. A primeira vez a gente se enrola para falar. Depois a gente fala numa boa. E o almanaque, como ele tem sido construído? A senhora priorizou a publicação dele física mesmo, somente digital, nos dois formatos. Como tem sido essa construção? Dá para manter uma periodicidade? Como o professor é difícil. Como que está sendo? Olha, no primeiro momento foi todo o meu investimento e de alguns comerciantes que apoiaram, ajudaram o físico, né? A revista até trouxe para deixar, né, um pouquinho, para deixar aqui. Eu consegui até 2023.
né? Física, né? Física. Uhum. Porque, ainda mais eu como professora de história, né? A importância do registro, Isso, né? pô, O papel. Porém, aí depois a situação foi um pouquinho... Eu encontrei um pouquinho essa dificuldade para os patrocínios. Sim. Então já fica aí uma deixa para quem tiver interesse Gente. em manter a história e quiser patrocinar, fazer parte dessa história também, né? Desse almanaque, para entrar em Apoiem. contato, para apoiar. É Apoiem. muito importante manter a história viva. Os apaixonados, então, por Guaratinguetá, os comerciantes, empresários. Tem entre em destinações fiscais, né, que pode deduzir. Como Sim. e não é o almanaque, ele é vendido? A senhora chegou a vender? Não, distribuição gratuita. Distribuição Então, para a gratuita. empresa é melhor ainda, porque ela entra como apoio cultural. Então, ela pode ter dedução fiscal. É bom para todo mundo. Sim. Para a empresa, para quem está criando o almanaque, para nós que vamos lê-lo. Então, quer dizer, é uma roda que é perfeita. Então, fica esse convite mesmo. Sim, fica esse convite. Acabou que estou investindo mais no digital. No meio digital, claro. Né, que é... E hoje, né, é muito a questão do nosso tempo. As pessoas estão mais nas redes sociais, né? Mas o legal do físico é que isso pode ser levado para as escolas também, né? Pode ser abraçado pela Secretaria de Educação. Sim, né? esse é o meu projeto. Eu quero lutar para isso, Muito bom. né? É lógico que hoje existem vários meios, Claro. né? A questão das redes sociais. Ó, vocês aqui estão me ajudando, né? Imagina. Divulgando. A senhora que nos ajuda a contar essa história. Mas, realmente, eu fiquei um pouquinho com o coração, ai meu Deus, porque a revista é importante, né? Tem essa questão mesmo, como eu falei, do registro. E a construção, mesmo que digital, você acaba fazendo sozinha ou tem participação de outras pessoas, de alunos? Como que tá isso? Como é que é? Olha, agora, eu dei uma certa paradinha, eu falei, tive uma Foi. benção, Tem um graças a Deus, um pequenininho aí, né? pequenininho agora. Sabe disso. O trabalho, o cuidado. É. E eu estou, assim, a minha prima, né, ela é designer, e ela me ajuda na questão Ótimo. da imagem, né, da questão da imagem. E eu escrevo, e sempre estou escrevendo os textos. Boa. Então, daqui a pouco a gente vai ver esse material físico novamente. Ai, Tenho e se certeza. Deus quiser. Os nossos ouvintes vão entender a importância, principalmente nessa semana emotiva, de festa. Eles vão entender e vão abraçar, eu tenho certeza. Isso, que assim Onde seja. o pessoal encontra, então, o almanaque, tem um site. Isso, eu fiz agora um Tá. site. É www.sabarabossualmanac, sem o cedilha, Isso. sabarabossualmanac.com.br. Isso. Então, esse site tá legal, tá atuante, né? Isso. E nas redes sociais encontra como? No Instagram Uhum. é pesquisar Almanaque Guaratinguetá. Tá. Almanac Guaratinguetá vai aparecer. Já vai aparecer. Mas se escrever Sabarabossu, Sul, com certeza acho, porque acho que É muito difícil. acho que não tem nenhuma Outra- parte do nome, não é É. possível. Outro Sabarabossu no Brasil, será? Outras serras douradas, Douradas né? e prateadas. E tem o Facebook também. E o Facebook também. Muita gente gosta do Facebook, né? Isso, tem Então- uma maior... Instagram e Facebook. E nos dois canais, você pode fazer contato lá com a professora Marina, se você tiver uma história para contar. Isso. Dos pais, dos avós. Tiver, às vezes, um material histórico que está guardado que você acha que não vale nada, pelo contrário. Pelo contrário. Vale demais. E você pode auxiliar na contação dessa história. E que não é história para boi dormir, pelo contrário, né? É para a gente enraizar cada vez mais as nossas origens. Isso. A gente agradece imensamente sua vinda, parabeniza por esse trabalho lindo que é feito e tomara que ele possa crescer cada vez mais, que em breve a gente traga de volta para falar, olha, tá aqui o novo lançamento, enfim. Está crescendo. Isso, a gente vai acompanhar de pertinho. Sucesso para esse projeto. E os pra esse microfones da Rádio Fregalvão estão sempre abertos para a gente poder continuar contando essa história, tá bom? Ai, eu que agradeço, Felipe, Juliana, a todos, a oportunidade de compartilhar, né, a nossa história, a nossa cultura, o que temos de bom e que podemos melhorar na nossa Sim, cidade. sim. E você, né? como professora, está provando aí que o papel da sua profissão é realmente muito importante, está deixando a sua marca Ai, para gente, para o nosso país, não um só para legado. Guaratinguetá.
Legado que não tem obrigada. valor, né? É. Professora Marina, conversando conosco, criadora do Almanac Sabarabossu, professora de História aqui do nosso querido conselheiro Rodrigues Alves, o Instituto, e que já tá lá na sala de aula com a molecada, tá no fim de bimestre, hein, galera? Vamos estudar as provas. Professora, seja sempre muito bem-vinda. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. 8h04, a gente vai para uma pausa. Na volta tem mais Jornal da Manhã Regional, claro, falando sobre Guaratinguetá, atualizando as informações da cidade. Também tem as vagas de emprego do PAT. Tem vaga disponível, a gente vai atualizar para vocês em instantes. Jornal da Manhã Regional, trazendo as notícias de hoje para você. O Santuário Frei Galvão precisa de você. Nossa missão de evangelizar e acolher os fiéis só é possível com a sua ajuda. Contribua para a reforma e ampliação deste espaço sagrado. 327, Sociedade Rádio Liberdade Limitada. 327, Sociedade Rádio Liberdade Limitada. Rádio Frei Galvão 89,9 MHz. Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, Guaratinguetá, São Paulo. Comunicando a paz e o bem. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável. 8h06, acabou de virar o relógio. A gente volta com o nosso Jornal Regional. E eu volto aqui falando sobre as oportunidades de emprego que o PAT de Guaratinguetá está oferecendo. Essas vagas a seguir, elas exigem uma experiência de 6 meses. Auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de mecânico, balconista de padaria, tem 2 vagas para auxiliar para balconista de padaria, cuidador de idosa, eletricista de instalações industriais, motorista de caminhão Munk, essa tem 3 vagas, recepcionista de escritório. E agora as vagas que exigem 3 meses de experiência, ajudante de eletricista, 2 vagas, tem 2 vagas para ajudante geral, 2 vagas para auxiliar de mecânico, tem vaga para encanador industrial e 2 vagas para pintor de imagens. O posto de atendimento ao trabalhador fica na rodoviária de Guaratinguetá. O telefone é o 3132-3744. O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. E em Aparecida tem vaga também, gente. Lembrando que o PAT fica na Avenida Papa João Paulo II, conhecida como Avenida Monumental, número 287. Para se candidatar a uma das vagas, é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho e currículo. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Fique atento às vagas, então. Olha, tem vaga para atendente de salão para churrascaria, barista, cozinheiro para empresa, essas 2 precisam de experiência, doceiro para hotel, com experiência, repositor de mercadoria para loja, também com experiência, e atendente para lanchonete. Essa vaga para atendente de lanchonete é uma vaga exclusiva para PCD. Quer tirar uma dúvida antes de ir para lá? O telefone do PAT de Aparecida é 3105-8949. Olha, e o Centro de Integração Empresa e Escola, o CIE, falando ainda sobre as oportunidades de emprego, de estágio, né? Está com 431 vagas abertas para estágio e aprendizagem nas cidades do Vale do Paraíba e região. Os interessados devem fazer o cadastro no site e acompanhar as vagas disponíveis. Há oportunidade em diversas áreas, como enfermagem, administração, direito, marketing, engenharia, contabilidade, jornalismo, construção civil, tecnologia, entre outros ramos. E não há limite de idade para as vagas de estágio. Porém, o interessado deve ter, no mínimo, 16 anos e estar matriculado em uma instituição de ensino para participar do processo seletivo.
E para as vagas de jovem aprendiz, os estudantes devem ter entre 14 e 24 anos incompletos e precisam estar cursando o ensino médio ou já ter concluído os estudos. Os valores de bolsa auxílio, vale-refeição e outros benefícios variam conforme a carga horária escolhida. Então, são, repetindo, 431 vagas abertas pelo CIEE. E para quem é concurseiro, olha, a Câmara Municipal de Caçapava está com concurso público aberto para o preenchimento de 5 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até 7 de julho. Os cargos disponíveis são agente administrativo, técnico audiovisual, técnico legislativo, contador e procurador jurídico. As remunerações, olha, variam de R$ 2.305 a R$ 9.140, com jornadas que vão entre 20 e 40 horas semanais, conforme o cargo. O processo seletivo será composto por prova objetiva e discursiva, que estão previstas para 17 de agosto. Haverá também avaliação de títulos para alguns cargos, conforme edital, e as taxas de inscrição variam entre R$ 75 e R$ 91. E as inscrições para concurso público também da Prefeitura de São José dos Campos terminam hoje às 4 horas da tarde. O processo seletivo é organizado pela Fundação Getúlio Vargas e as inscrições devem ser feitas pelo site da instituição. São 16 vagas imediatas e outras que podem ser criadas ao longo da validade do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 98,80 para nível superior e de R$ 67,90 para nível técnico. E a prova objetiva está marcada para o dia 31 de agosto. Ainda dá tempo de fazer, então, a inscrição para o concurso público da Prefeitura de São José dos Campos, que termina hoje às 4 horas da tarde. 8h11. Vamos dar continuidade ao nosso jornal. A gente adiantou uma entrevista, porque não podia deixar de ser diferente. Ele já está aqui presente conosco, sabe contar a história também de Guaratinguetá, mas a gente vai abordar outros pontos importantes do seu dia a dia, tá bom? Não deixe de ficar atento e de participar. Já vou abrir aqui, 99611-8989. Doutor Marcelo Meirelles, ortopedista, uma das referências de saúde de Guaratinguetá e da nossa região, para a gente falar da nossa querida Clínica Moverte também. Nesse frio, a saúde do idoso tem que ficar atenta e a gente vai falar sobre fraturas também nos idosos, como prevenir. E eu li hoje cedo, inclusive, a gente já está mais ou menos no meio do mês, é o Junho Violeta, que é de prevenção também a questões relacionadas aos idosos. Doutor, seja muito bem-vindo à Rádio Frei Galvão. Prazer falar com o senhor sempre e que felicidade tê-lo aqui nos estúdios mais uma vez. Bom dia, Felipe. Meu bom dia, Juliano. Prazer em conhecê-la. Bom dia, prazer igualmente. Bom dia ao Sadal, velho conhecido aqui da casa. Queria cumprimentar a Érica. Em nome de todos vocês, cumprimentar o Frei Diego, né, que é o reitor do Frei Galvão. Saudar a Rádio Frei Galvão, que para mim foi muito honroso o convite. É a primeira vez que nós estamos aqui para conversar. Tá? Cumprimentar, né, a população de Guaratinguetá, os ouvintes da região, né? Que, afinal de contas, hoje é dia dos namorados, né? E namorado não é só para quem namora, é para quem é casado também, porque o casamento nada mais é do que um eterno namorado, né? Então, e também aproveitar para parabenizar também os guaratinguetaenses amanhã pelo dia da nossa cidade, né? 395 anos da nossa querida Guaratinguetá. Que bom fazer parte dessa história também, né, doutor? Bom, não é diferente aqui em Guará, a população está envelhecendo. Há dados e pesquisas de que a população idosa do Brasil, a partir de 2030, vai se igualar ou ultrapassar o número de população jovem, adolescentes, por exemplo. Ou seja, estamos, de fato, vendo o envelhecimento da população. Que bom, porque
estamos vivendo mais, mas a grande preocupação, e do ponto de vista, e o senhor tem a especialidade da ortopedia, estamos vivendo com qualidade de vida? Ou esse envelhecimento está tendo qualidade, doutor? Esse envelhecimento vem somente por conta do avanço da medicina? Os nossos idosos têm qualidade de vida hoje, pelo que o senhor tem atendido na Clínica Moverte? Como está hoje, principalmente aqui em Guaratinguetá? Olha, eu acho que a sua pergunta é muito boa, até, você me perdoa, até eu trouxe aqui alguns dados. Isso é ótimo. A cabeça, às vezes. Então, pelo censo de 2010, eles consideram idoso acima de 60 anos. 60 anos. E em 2010 era 7,4% da população. Em 2022 foi para 15,6% da população. Dobrou. O que corresponde mais ou menos a 32 milhões de pessoas idosas. Isso em 22, nós já estamos em 25. Isso. E até 2050 é previsto mais ou menos em torno de 29% a 30% da população idosa. Isso é muito bom, né, por um lado, porque os idosos, não é à toa que as pessoas estão vivendo mais, porque há uma melhora na saúde, há uma melhora na conscientização, há uma melhora na educação de saúde, né, através da imprensa, através dos órgãos que propagam, das vacinas, de uma série de conhecimento que se passa à população. Né? Hoje é inadmissível uma pessoa com 60, 70 anos desconhecer tudo que ela tem às suas mãos hoje para poder ter uma vida saudável. Agora, o importante não é também ter vida longa sem ter qualidade. É necessário que haja qualidade. Aí entra uma das grandes descobertas da era moderna, que eu costumo falar para os meus pacientes. Todo mundo fica... Né? É muito bom saber que a medicina evoluiu bastante, a ciência, você tem exame de todo jeito, forma de prevenir doenças graves de uma forma bem precoce. Tudo isso foi importante nesses últimos anos, nas últimas décadas. Mas o mais importante, na minha opinião, foi a redescoberta da importância da atividade física. Olha. E a atividade física, hoje, ela previne todas essas outras, ou pelo menos a maioria dessas complicações que ocorrem no idoso. Então, uma delas, né, que é, inclusive da minha área, de ortopedia, que é a questão da osteoporose. É isso. Só que as pessoas esquecem ou se fixa muito na osteoporose e se esquece de uma coisa chamada sarcolemia. O que é sarcolemia? É perda da força muscular. Você para ter um osso forte, você tem que ter musculatura. Não consegue pegar um balde, não consegue erguer o braço, não consegue subir uma escada. Equilíbrio, principalmente. A musculação, nesse caso, ela não é só uma questão estética, né? Ela ajuda a prevenir danos na velhice, porque além de fortalecer o músculo, fortalece o osso também. É correta essa informação? Exatamente. Porque o osso, ele é estimulado, a osteogênese, a formação de osso, ou evitar a perda de osso, a ação muscular sobre o osso é fundamental para esse osso ter qualidade. Então, é preciso que as pessoas entendam que é importante fazer uma atividade física e também cuidar dos seus músculos, né? Agora, não necessariamente, não estou falando de ser... Mr. Músculo. De ser grandão, marombeiro, não. Vai ter seu exercicinho. Essa atividade que o senhor fala é uma atividade funcional, né? Funcional. E você pode fazer em casa, né? Com um quilinho de feijão. Pode. Então, se você, por exemplo, sentar numa cadeira e levantar sem o uso da mão, só com o uso da musculatura força do joelho, dos membros inferiores, você fortalece a musculatura dos membros inferiores, que é fundamental na manutenção do equilíbrio. E a gente tem o grande vilão do envelhecimento, do ponto de vista ortopédico, né? Sem falar em outras coisas, é a questão da fratura. Certo. Que até certo ponto, né, ela é decorrente de uma série de fatores. Então, nós da ortopedia,
Nós temos a ortopedia na sociedade brasileira, ela tem um programa da Casa Segura para o idoso. Tá. O que é isso? Muitas vezes, né, por hábito, as casas têm tapete, Sim. tem móveis, Sim. mesinha aqui, outra ali, o corredor estreito para se passar, pisos lisos demais, ausência de um apoio, corrimãozinho de suportes. apoio Aham. dentro do banheiro, dentro do chuveiro, Tá. dentro do box de chuveiro, ao lado do vaso sanitário. Enfim, são boa luminosidade, né? Olha que importante. Isso é fundamental. Aham. Um piso que seja diferenciado quando você tem uma escada, Tá. quando você tem um degrau, né? Então são várias atitudes que se pode tomar preventivo. Inclusive, doutor, eu tenho tá- os dados aqui que saíram recentemente, dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM, do Ministério da Saúde, que apontam um quadro que entre 2023 e 2024, o Brasil registrou 11.801 mortes de pessoas idosas por acidentes domésticos, sendo a queda a principal causa. E aí a queda, como o senhor está explicando aí, pode levar ao óbito e também, às vezes, perder a autonomia, né? Faz alguma fratura e aí não consegue mais, o braço não volta mais, a perna não volta mais. Então tem que tomar esses cuidados, tirar o tapetinho, abrir o caminho. Tem alguns cuidados que a gente pode tomar no dia a dia para evitar esses acidentes domésticos. Exato. E inclusive na própria conduta do idoso, né? Tá. Isso é uma coisa que eu falo há muitos anos no consultório para o idoso. Primeiro, ter sempre uma luz, né? Um abajurzinho ou uma luz pequena no criado mudo, ao lado da cama, Tá. e nunca levantar no escuro, certo? Segundo, quando levantar, sentar na cama primeiro, esperar 30 segundos Olha que coisa simples. Pra não para a ficar pessoa, tonto, né? porque muitas vezes Simples o de paciente tudo e a gente idoso, não ele, faz. ele tem tonturas Sim. devido ao O que é aparelho, natural. labirinto. Isso é natural, né? Então, Aham. faz parte do envelhecimento, tem uma Claro. opção de coisinhas. Claro. Então, às vezes a pessoa levanta de noite muito rápido Tá. e que no escuro ele tem uma tontura e nem sabe onde está. É uma das Nossa. causas de queda. Levantar com meia. Quer dizer, Sim. às vezes o idoso dorme com meia, sente frio nos pés, né? Acorda de noite e Sofá, levanta porque para ir pode no escorregar? banheiro, porque todo idoso vai no banheiro durante a noite, né? A maioria vai. O risco é de escorregar. Escorregar, exatamente. Escorregar. Não atender telefone, porta, que é uma das características também, às vezes, do idoso, que ele é aflito, então toca uma Sai campainha, correndo. porque tem preocupação com o filho, com o neto. Então, às vezes, toca uma campainha ou toca um telefone, a pessoa levanta rapidamente para atender um telefone, você corre o risco, às vezes, de levar um escorregão, cair. Porque a grande preocupação do idoso é a fratura entre outras, né? A fratura mais comum do idoso é a fratura do rádio. Tá. Por Que quê? é o osso Porque do é braço. o osso do antebraço, Do antebraço. próximo ao punho, porque o braço é um anteparo, é o Anteparo. para-choque. Escorregou, leva a mão, o rádio aqui na sua porção distal, ele tem uma área que diminui o osso é mais fino, é mais poroso, e no idoso mais ainda. Mais ainda. Então, geralmente, essas fraturas do rádio, né, chamada fraturas de Colles, Interessante. que é uma fratura do terço distal do rádio e da una também, associado. Eu vou E pedir agora, pra você- em segundo lugar, é a questão da fratura dos fêmur, né? do fêmur e bacia, né? Isso, foi bom você falar, que a população às vezes fala assim, meu fulano, meu tio, meu avô caiu, quebrou a bacia. Na realidade, não é bem a bacia. Pode ter, porque as Pode. fraturas de bacia geralmente ocorrem ou em grandes traumas, Tá. em pessoas jovens, né? Acidente de moto, de carro, ou a fratura osteoporótica em pessoa de muita idade. Tá. Porque às vezes só não virar na cama pode fazer uma fraturinha na bacia. Mas o problema maior é a fratura do terço proximal do fêmur, que é a fratura do colo do fêmur, e a fratura da região transtrocanteriana, Eu vou fazer a minha inscrição na academia hoje. que é Eu quero ser uma onde velhinha forte. você tem uma estatística assim, cruel, porque a maioria dos casos
o tratamento é cirúrgico. Nossa Deus. E há uma estatística que 25% dos pacientes operados de fratura do terço superior do fêmur, 25% há um índice de mortalidade até um ano depois do acidente, depois da fratura. Fica sofrendo então é uma coisa que, embora hoje tenha havido uma melhora extraordinária nas técnicas cirúrgicas, cada vez mais menos invasiva, o que dá uma recuperação mais rápida e expolia muito menos o paciente, ele dá uma qualidade de vida. 8h25, eu vou dar uma aguinha aqui pro Dr. Marcelo Meirelles, conversando conosco, e na volta a gente conclui esse bate-papo bacana de orientação, dicas fundamentais para a preservação da nossa saúde, principalmente da população idosa. Seu dia começa com notícias de qualidade. Jornal da Manhã Regional. A Ação Social Franciscana, o Cefras, chegou em Guaratinguetá há mais de um ano com a missão de acolher, cuidar e defender a quem mais precisa. Atendemos crianças e famílias que buscam uma melhor qualidade de vida e novas oportunidades. Em Guará, para conhecer o Cefras, entre em contato pelo 12 99218 1206 ou acesse cefras.org.br. E fique ligado toda terça-feira às 9 horas da manhã na Rádio Frei Galvão, 89.9 FM. Fique bem informado com o Jornal da Manhã Regional. 8h26, de volta com o Jornal da Manhã Regional, conversando com o Dr. Marcelo Meirelles, nesse dia especial de celebração do aniversário de Guaratinguetá. E quando a gente fala de saúde, a gente fala de preservar o amanhã, para preservar cada vez mais guaratinguetaenses vivos, né, doutor? Que a gente envelheça com saúde. Já a gente vai trazer um recado da SEG, Associação Comercial, que daqui a pouco, às 9h, começa uma ação aqui na Praça Doutor Conselheiro Rodrigues Alves. Já a gente traz essa informação para vocês. Doutor, a gente está falando de todas essas prevenções. Há também tratamentos ou a necessidade de medicação, de suplementos, enfim, para a gente prevenir. Ou pelo que o senhor já trouxe, a questão, desde já, dos mais jovens, de atividade física, enfim, é fundamental. Ou, em alguns casos, a medicação se faz necessária. Ou não tem uma medicação para a questão óssea? Não, claro que tem, sim. Mas a preocupação, né, uma definição de qualidade de vida, né, até pela própria Organização Mundial de Saúde, o que é saúde? O que é uma pessoa sadia? É uma pessoa bem física, psicologicamente e socialmente. Exato. Então, a gente ter uma qualidade de vida envolve uma série de coisas, alimentação, né? A parte social, a parte psicológica, né? Agora, em termos assim específicos para o sistema locomotor, para o esqueleto, para a musculatura, existem os tratamentos para evitar ou pelo menos segurar um pouco a osteoporose. Tá. Aliás, a osteoporose, se me permite, é uma coisa que de uns anos para cá teve assim mas a osteoporose foi descoberta ou foi descrita por Hipócrates há 430 anos antes de Cristo. Nossa. Ele já sabia que as pessoas idosas tinham os ossos mais fracos. Então, é verdade que as mulheres sofrem mais com osteoporose do que os homens? Exatamente. Então, as mulheres, por causa da menopausa, há uma diminuição da produção do hormônio estrogênico. E o hormônio estrogênico é um hormônio que ajuda a fixação do cálcio nos ossos. Se a gente for explicar, grosso modo, para quem está ouvindo, a osteoporose, o osso, ele fica como se fosse um giz, né? Ele fica poroso e fraco. Isso. O osso, ele é formado pela camada cortical, que é a parte dura do osso, né? E a sua parte interna, que é a medula óssea, né? Que é o osso mais esponjoso. Certo. Esse osso, ele vai sofrendo o processo
quando jovem, ele vai adquirindo cálcio para transformar o osso ficar duro, por isso que é comum as fraturas, né? Hoje não mais, mas no meu tempo, quando eu comecei a trabalhar na ortopedia, a gente tinha fratura em criança e idoso. Depois da era da moto e do acidente de carro, aí acabou. Mas por quê? Porque a criança tinha um osso mais, vamos dizer assim, teoricamente mais fraco. Tem formação, né? E o idoso também. Um porque estava formando e o outro porque estava desgastando. Então, a atividade, existe medicação específica para isso, que são os chamados fixadores de cálcio. É importante a vitamina D. Na sintetização do cálcio. Para ter vitamina D funcionando tem que ter sol, exposição solar. Né? Há aí uma polêmica, né? Porque os dermatologistas falam que não pode tomar sol por causa de câncer de pele. Então... Mas o suplemento mas tem horários que pode, doutor. Tem horário exatamente. Que pode. E via oral pode? A vitamina D? Pode. Ou tem que tomar sol? Não, não o consegue, sol é né? um complemento. Você deve tomar a vitamina D, né? E também tomar um sol. Solzinho. Né? Aquele A solzinho virtude no horário está no meio, permitido. né? Nem exagerado, nem tem um horário normal para você fazer. Tem que ter uma alimentação saudável. Então você tem, na alimentação, você tem os complementos que ajudam, certo? Por exemplo, é verdade que a couve tem mais cálcio do que o leite? Que o leite também é ali. Ninguém sabe se é vilão ou se é mocinho, né? Se tem cálcio, tem um se embate não tem. sobre leite. Não, muito pelo contrário. O leite não é vilão, não. Adulto é mocinho pode tomar. mesmo. Adulto pode tomar leite. Pode, claro. Nossa, o que a gente ouve porque disso... um monte de nutricionista diz que não, que leite é coisa de bezerro, que adulto não pode tomar, que a couve... Lógico que tem outros alimentos que tem cálcio, a couve, né, tem bastante, o brócolis também, mas então pode tomar o leitinho. Sim, tô muito eu feliz acho que eu tomei no Vidal ontem à noite. Eu, às vezes, sabe, na minha experiência em consultório, claro que depende de caso a caso, de pessoa a pessoa, às vezes eu falo, gente, essas coisas a gente não compra na farmácia. Nada contra a farmácia, pelo amor de Deus. Não, claro que não. Essas coisas a gente compra no mercado, compra no supermercado. Na quitanda, na feira. Entendeu? Porque a pessoa precisa aprender a ter uma alimentação correta. Porque isso ajuda e muito, né? Porque a perda da massa óssea, que é a definição de osteoporose, é a perda da massa óssea, ela ocorre na mulher na menopausa, em torno dos 45, 50 anos, e no homem também dos 50, 55 anos. Né? É lógico que ao longo do tempo, né? Hoje também nem tanto, mas sempre foi o homem que saiu de casa, foi o homem que foi trabalhar, o homem que tinha atividade física, mesmo no seu trabalho, a mulher era mais caseira, então tinha menos atividade. E isso é muito grave que o senhor falou, né? Hoje a atividade física, sem dúvida alguma, é o grande auxiliar. Porque é muito grave. A gente está falando da queda como consequência de uma fratura, mas o senhor disse que tem gente que quebra antes. O osso está tão fraco que ele quebra e cai, ou às vezes vai virar na cama e fratura a bacia. Exatamente. Então, aí depende. Hoje nós temos um recurso, né, que é a chamada densitometria óssea. O que é isso? É um aparelho que mede... ele te dá um gráfico de grama por centímetro quadrado, que é massa, e ele te dá a sua massa óssea individualizada. Interessante. E existe um gráfico. Você deita ali no aparelho, ele vai mapear o seu corpo inteiro, todos os ossos, né, da cabeça aos pés. E aí você tem no resultado, você tem uma faixa assim, ó, que é uma faixa da fisiológica da população. Então você vê nitidamente que a faixa vem, quando chega nos 45, 50, ela dá uma caída, depois ela dá mais uma equilibrada, mas bem mais baixa. Então, nesse período, é o período que a gente deve fazer a prevenção da osteoporose. Ótimo, bom né? saber. Agora, existem pacientes, evidentemente, que têm outras comorbidades, diabetes, né, fumantes, sequelados de acidentes, sequelados de AVC, pacientes reumáticos graves que fica
Então, esses pacientes, né? Cada caso tem que ser estudado. O risco da osteoporose é muito grande. Antes da gente se despedir do senhor, eu queria que o senhor falasse de sinais. Aparecem sinais que a gente tem que ficar atento, que nós, como filhos, olhar para os nossos pais, para os avós, dar sinais antes da gente chegar num caso clínico, cirúrgico. O que a gente já pode observar, doutor, no dia a dia? Olha, na osteoporose, né, ela tem... O paciente refere dor quando as vértebras, elas com o próprio peso do corpo e com uma osteoporose intensa, elas podem ir cedendo, provocando o que a gente chama de fraturas patológicas. É uma fratura, é um achatamento da vértebra. Isso dá muita dor na região torácica ou na região lombar, né? Mas não precisa sentir muita, né? Na primeira dor já corre para o médico, né, doutor? Teoricamente, o paciente acima de 45, a mulher, 45, 50 anos, ela já deve se preocupar com isso. Então, faz-se uma densitometria óssea, hoje, por exemplo. O pedido é feito por um ortopedista. Geralmente, ortopedista, reumatologista também pede. Tá bom. Né? Os ginecologistas, às vezes, pedem também. Interessante. Por causa da questão hormonal. Da mulher. E aí você tem um parâmetro e dali para frente é orientar. Certo. E preferentemente é uma orientação. E eu acho que em quase 100% dos casos é mudança de vida, de rotina. Se chegou nesse ponto, mudança de vida. É mudança de vida. Não tenha dúvida. É tudo, quando você fala assim, tem uma boa qualidade de vida, o que é? Você tem uma boa alimentação, você não tem um controle do seu peso. Exato. E não é porque tá idoso que agora já foi. Eu vi vídeos de profissionais da área da educação física mostrando um idosinho chegando na academia com muita dificuldade para andar e ali devagarinho sendo orientado, fazendo seu exercício. Verdade. Meses depois a pessoa já está andando mais rápido, mais ativa, por conta dessa mudança de vida. Doutor, antes do senhor dar tchau, pode falar. Não, e só para complementar. E atividade física tem um outro entre várias vantagens para a pessoa. Quando você faz uma atividade física, você libera um hormônio, né? Que é semelhante à morfina, é a endorfina. Que é bom até para evitar a depressão. É que a pessoa sente eufórico, ela se sente bem. É uma sensação de prazer, né? E eu até brinco com o pessoal, que o pessoal joga futebol, depois vai tomar cerveja por causa da endorfina. Tá todo mundo animado. Tá todo mundo animado, fica feliz. Então, a atividade física tem esse lado também. A pessoa às vezes tá lá bem melhora da... Exatamente. Vai fazer exercício, cuidar do corpo, ficar forte. Júlio César mandou um abraço ao senhor. Muito bom ouvir histórias importantes de Guará. E um grande abraço ao grande doutor Marcelo, que me operou quando eu era criança. Ele tá dizendo que o senhor tá idoso, Júlio. Não. Ele tá só agradecendo a cirurgia, tá? O Fernando Leite Lebrinha mandando um grande abraço ao senhor. Relembra, e não é a tema hoje, Lebrinha, mas pode ser num outro momento, a sua passagem pela Câmara Municipal de Guaratinguetá. Importante, como presidente da Casa de Leis. E que o senhor deveria um dia ser prefeito de Guará. A dor de cabeça que quer dar pro senhor, doutor. Só isso. Que amigo é esse, né? O Odair também, grande doutor Marcelo, excelente médico, operou meu joelho há 25 anos atrás, ficou perfeito. Desconheço alguém que reclame. A dona Eta também mandou um grande abraço ao senhor, que cuidou dos meus meninos. Dona Eta mandando um grande abraço ao senhor também. Querido doutor Marcelo Meireles, o senhor voltará em breve, não só sobre saúde, mas a gente pode falar de políticas públicas voltadas à saúde, principalmente essa população idosa. A gente precisa começar a pôr em prática, e não mais a criar, pôr em prática políticas públicas nesse sentido, e a gente conta com a participação do senhor. Muito obrigado. E quem quiser ser atendido pelo Dr. Marcelo, procure-o na Clínica Moverte, lá na Chácara das Celes. Eu amei, achei construtivo, já me animei ainda mais para passar na academia e fazer a minha inscrição lá, para eu ser uma velhinha fortinha. Isso Obrigado, aí. doutor. Bom, eu que agradeço, né? Eu agradeço aos ouvintes aí que ligaram. Muito obrigado, porque eu acho importante, é gostoso a gente ouvir isso, né? Porque isso se chama gratidão. E a gratidão é um
dos sentimentos mais nobres que existe, né? Independente de qualquer situação, a gratidão sempre é uma coisa que mexe com o nosso coração, com a nossa alma. Eu agradeço e tô lá firme, viu? Na Clínica Moverde. Eu faço consultório lá nas terças e quinta-feiras. Gosto muito do que eu faço e faço isso hoje, parece que com mais prazer ainda. Legal. E eu agradeço a Rádio Frei Galvão e fiquei muito contente também de vir aqui. Vocês, que bom, nós profissionais de alto nível. Obrigado. E nessa nova caminhada aí da rádio. Muito obrigado, viu? Você que está nos acompanhando, a gente vai fazer uma pausa. O Jornal da Manhã Regional fica por aqui. Os trabalhos técnicos de Antônio Sadal. Produção, apresentação Juliana Luz, Felipe Melo. Coordenação Evandro Luiz Fialho, direção-geral Frei Augusto Luiz Gabriel. Na volta do intervalo tem Café com Entrevista, o homem já tá ali, ó, histórias do samba, histórias do carnaval de Guaratinguetá, não tem como a gente encerrar essa semana especial e não deixar de falar de carnaval do nosso povo. Mestre Guará vai estar aqui conosco no Café com Entrevista.